obesidade, má alimentação, desequilíbrio hormonal e inflamações crônicas são as causas mais conhecidas de câncer. Mas alguns causadores de câncer não são tão óbvios. E se eu te dissesse que exposições diárias e hábitos que são aparentemente inofensivos podem realmente aumentar o risco de câncer? Eu fui a fundo nas pesquisas, comprei livros, estudei artigos científicos para descobrir as causas do aumento de câncer nos últimos tempos e quero dividir contigo algumas das coisas mais surpreendentes que eu estudei e que estão diretamente ligadas à causa de câncer. O que causa câncer? Aqui estão os causadores de câncer mais inesperados e que você vai se surpreender. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que muitos desses causadores de câncer podem estar aí dentro da sua casa e você não sabe que potencialmente eles podem desenvolver tumores. Sabia que onde você mora interfere diretamente na sua saúde? Isso mesmo. A gente vai dar uma olhada onde você mora. Um estudo de 2017 foi publicado numa revista chamada Cancer, que fala sobre essas doenças. Eles descobriram algo muito interessante lá nos Estados Unidos. O câncer de próstata e o câncer de mama, que são os tipos mais comuns de câncer, aparecem mais quando o ambiente que você mora é ruim. Ou seja, se você mora num lugar com muita poluição, muita contaminação, perto de muitas obras, onde tenha sempre aquela poeira da obra. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que moram numa região muito poluída aumentam o risco de desenvolver câncer. É como se o ar sujo e poluído fizesse mal para a saúde, aumentando o risco de câncer. Resumindo, aonde você mora importa sim. Se o ar não é bom e o lugar é cheio de estradas e prédios, isso pode fazer com que o câncer apareça mais do que em outros lugares. Hoje eu vou te trazer 10 causas de câncer que você vai ficar surpreso. E você pode ter uma dessas causas aí na tua casa. Parece uma coisa inofensiva, mas com o tempo está comprovado que pode desenvolver tumores. Vou começar com um artigo de decoração que muita gente tem em casa e que usa diariamente. São as velas perfumadas e os purificadores de ar. Os pesquisadores, eles pegaram um grupo de pessoas que tinham o hábito de usar velas perfumadas em casa e fizeram um experimento nas casas dessas pessoas na cidade de York, na Inglaterra. Os pesquisadores mediram algumas coisas que são chamadas de produtos químicos orgânicos voláteis em 6 casas durante 5 dias. Também eles perguntaram aos moradores sobre as velas perfumadas e os aparelhos para deixar o ar mais limpo e produtos de limpeza que eles usavam, como quantas vezes eles usavam essas coisas, se usavam as velas perfumadas todos os dias, se o purificador de ar com aquele cheirinho bom ficava ligado o dia inteiro. Depois, os pesquisadores checaram o ar em cada uma dessas casas e adivinha o que eles encontraram? Encontraram uma substância chamada limoneno, que é uma coisa feita em laboratório para dar cheiro de laranja, limão e outras frutas cítricas. O limoneno foi o grande culpado pelo que os pesquisadores acharam. Não é surpresa que as casas usavam mais coisas cheirosas, tinham mais limoneno no ar. Agora, o limoneno não é um bom amigo quando ele está solto no ar. Ele se mistura com outra molécula chamada ozônio. E aí eles vão formar o formaldeído. E é aí que a coisa fica feia. O formaldeído, ele é conhecido por causar vários tipos de câncer, como leucemia mieloide e câncer no nariz e na garganta. Além do risco de câncer, esses cheirinhos artificiais, eles também causam outros vários problemas de saúde. Eles vão bagunçar os hormônios do nosso corpo, podem causar asma, rinite e outras tantas doenças. O Fundo de Câncer de Mama diz que evitar esses cheiros artificiais é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para nos proteger. Então tá sempre com aquela vela perfumada ligada, sempre com o purificador de ar ligado, não é legal para nossa saúde. Então, resumindo, esse teste, eles descobriram que aqueles cheirinhos gostosos podem ser sim problemáticos. Sabe aquele momento que você chega em casa no final do dia cansado, cansada e diz, eu vou tomar uma tacinha de vinho para relaxar? Pois bem, lá em 2016, uma
Os pesquisadores da Dinamarca fizeram um estudo muito interessante. Eles descobriram uma ligação entre beber mais álcool e um risco maior de ter câncer de mama. E olha só, as mulheres que aumentaram a quantidade de álcool que bebiam durante 5 anos tiveram mais chances de ter esse tipo de câncer. E não para por aí. Esses pesquisadores, eles também ligaram o álcool a outros tipos de câncer, como câncer de cabeça, de pescoço, de esôfago, fígado e intestino. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre os primeiros sintomas de câncer no estômago, no intestino e na próstata. Vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha depois. E a pergunta que fica é: por que o álcool causa esses efeitos negativos no nosso corpo? A história é que quando a gente bebe álcool, o nosso corpo transforma ele em uma substância chamada acetaldeído. E essa substância vai fazer estragos no DNA e nas proteínas do corpo. Além disso, o álcool pode provocar algo chamado oxidação, que é como se fosse um processo de enferrujar os órgãos dentro do nosso corpo. E isso vai danificar ainda mais o DNA, as proteínas e as gorduras dentro do nosso corpo. Resumindo, aquela taça de vinho que parece tão inofensiva, ela pode estar trazendo um pacote de problemas para o nosso corpo, aumentando o risco de vários tipos de câncer. Então é bom ficar atento e pensar bem antes de todo dia tomar aquela tacinha de vinho antes de dormir. Você vai estar protegendo o teu corpo e evitando vários tipos de problemas no futuro. Agora, essa é uma daquelas causas que pegam a gente de surpresa. Sabe por quê? Vou te falar de uma coisa que eu também me surpreendi: a serragem. Sim, você ouviu direito. A serragem, que a gente nem imaginava, pode ser uma das coisas que contribuem para o desenvolvimento de câncer. Pode comentar lá embaixo nos comentários se você tinha ideia de que serragem estava na lista dos culpados pelo desenvolvimento dessa doença. Aqui está uma novidade que você talvez nunca tenha ouvido. A Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer considerou as poeiras que saem da madeira, que é a serragem, como algo que pode causar sim câncer em nós seres humanos. Isso mesmo, aquela poeirinha que surge quando a gente mexe na madeira pode ser uma das causas do aparecimento de determinados tumores. Um estudo mostrou que pessoas que trabalham com móveis e ficam expostas a essa poeira constantemente têm mais chance de desenvolver um tipo de câncer no nariz chamado adenocarcinoma. Aí olha só, a serragem das madeiras duras, como faia e carvalho, é ainda mais perigosa e provoca mais câncer do que as outras. Mas calma, dá para controlar isso. Uma saída é usar sistemas de ventilação bons e a proteção para a respiração, sempre usar máscara. O Instituto Nacional de Segurança de Saúde Ocupacional nos Estados Unidos criou várias diretrizes para garantir que os equipamentos de marcenaria tenham ventilação adequada e ofereçam o equipamento de EPI para quem trabalha nas marcenarias. Antigamente, as exposições às serragens ainda eram piores do que é hoje em dia. De qualquer forma, é importante usar máscara ou respirador certificado para evitar que aquelas partículas bem finas de serragem, entrem em contato com o teu corpo. Resumindo, a serragem, que a gente nem dava bola, pode trazer problemas sérios para a saúde, como aumentar o risco de câncer. Agora a gente vai falar sobre uma causa que você nunca deve ter parado para pensar: as embalagens dos alimentos. Sabe, muita gente acha que é só a comida que é culpada pelo câncer. Os médicos sempre dizem para a gente escolher bem o que a gente come, mas a gente acaba esquecendo que as embalagens que envolvem nossos alimentos, desde que compramos no mercado até a gente consumir, podem ser uma causadora de várias doenças. É claro que nossas escolhas de comida vão afetar, sim, a qualidade de vida e aumentar o risco de determinados cânceres. Mas aqui está uma coisa que muita gente não sabe. Sabe aquelas embalagens que a gente esquenta comida no micro-ondas? Elas têm um risco escondido de câncer. Pegar o potezinho, esquentar aquele pote de plástico direto no micro-ondas. As embalagens de fast food, aquela que envolve as lasanhas congeladas, os pratos prontos,
que é só chegar em casa e colocar no micro-ondas, essas embalagens, elas contêm um composto chamado bisfenol A, ou BPA. Esse tal de BPA é usado para fazer os plásticos e é encontrado nos potes de plástico de guardar comida na geladeira. É encontrado nas garrafas plásticas, naquelas bombonas de água e até nos copinhos que a gente usa para tomar café para viagem. Até mesmo nos saquinhos de pipoca, o BPA ele está presente. E o problema é que esse BPA ele pode parar na comida quando a gente esquenta a embalagem. Então você vai lá no micro-ondas, colocou aquele potinho que não é próprio para o micro-ondas e o que acontece? Com o aquecimento, o BPA vai parar na comida. E esses produtos químicos estão relacionados com um monte de doenças, complicações até na reprodução, enfraquecimento do sistema imunológico e vários outros problemas de saúde. Mas calma, tem jeito de evitar. Para diminuir o contato com bisfenol A dica é usar embalagens plásticas que dizem que são livres de BPA, é BPA free, ou de preferência escolher recipientes de vidro, especialmente para guardar a tua comida. Agora a gente vai falar sobre alguns protetores solares. O uso exagerado do tipo errado de protetor solar também traz sérios riscos. Um ingrediente muito comum que muitos protetores solares têm é a benzofenona 3, que também é conhecida como oxibenzona. Parece complicado esse nome, né? Mas essa substância pode criar os mais radicais livres, que são moléculas que vão formando uma ferrugem por dentro do nosso corpo. E elas vão causar danos no nosso DNA e até estimular o crescimento de células cancerígenas. É como se, ao invés do protetor nos proteger, esse tipo de protetor tivesse um efeito contrário, atiçando, vamos dizer assim, as células cancerígenas. Mas como evitar isso? Uma coisa importante é escolher bem o protetor solar que você compra. Também é muito importante ler os rótulos dos protetores e evitar aqueles que têm ingredientes agressivos. Então, resumindo, nem todo protetor solar é amigo da nossa pele. Vou deixar aqui na descrição também algumas marcas que são menos agressivas para a nossa pele de protetor solar, para depois você conferir. A falta de luz solar, ela também tem a sua parte nesse grande tabuleiro. De acordo com os pesquisadores do Moores Cancer Center da Universidade de Califórnia, em San Diego, nós poderíamos evitar cerca de 250 mil casos de câncer coloretal e 350 mil casos de câncer de mama ao redor do mundo se a gente tivesse mais vitamina D3 no nosso corpo. A pesquisa ela foi um tanto quanto curiosa. Os cientistas analisaram como a vitamina D se relaciona com o câncer, usando medições que vieram de satélites para entender como o Sol brilha e como as nuvens cobrem o céu. Eles pegaram esses dados e também olharam para os níveis de vitamina D3 no sangue das pessoas pesquisadas. No fim das contas, eles acharam algo muito interessante. Descobriram que quanto mais baixos eram os níveis da vitamina D, maior era o risco de ter câncer coloretal e câncer de mama. Quanto menor a quantidade de vitamina D que a pessoa tinha no sangue, mais risco ela corria de desenvolver câncer. Agora vem uma dica bem importante. Se você não consegue tomar sol todos os dias, pode ser uma boa opção considerar tomar suplemento de vitamina D. Assim você vai estar ajudando o teu corpo e vai estar garantindo que você tenha a quantidade de vitamina D que é importante para nos proteger do desenvolvimento de determinados tipos de câncer. É como se a luz solar ela fosse um aliado no nosso corpo na luta contra o câncer. A vitamina D que a gente produz quando está exposto ao sol ajuda a diminuir o risco desses tipos de câncer. Então, mesmo que você não tenha sol à disposição todos os dias, os suplementos de vitamina D pode ser uma boa saída para cuidar da tua saúde. Agora a gente vai falar sobre algo que pode ser um pouco assustador: vírus e bactérias. Além de causar várias doenças, os vírus e bactérias também podem aumentar o risco do desenvolvimento de câncer. Existem vírus como o Epstein-Barr e o HPV, que têm uma ligação direta com o câncer. E isso é resultado de uma série de estudos desenvolvidos por pesquisadores. Agora pensa comigo, esse vírus, Epstein-Barr, é o vírus da herpes. Então pensa comigo, pelo menos 95% da população é afetada em algum momento da vida pelo vírus da herpes. Essas feridinhas na boca são causadas por esse vírus.
O curioso é que a maioria das infecções causadas por esse vírus, elas passam despercebidas, mesmo quando o vírus está ativo no corpo. A maioria das pessoas não apresenta sintomas ou consequências imediatas. O vírus da herpes ele fica quietinho, adormecido no corpo, até que ele seja despertado por alguma coisa, como exposição a pesticidas, mofo, baixa imunidade, deficiências nutricionais, lesões, exposições a metais pesados e até traumas podem acordar esse vírus da herpes. E um estudo feito em 2016 fez uma descoberta muito intrigante. Eles observaram que as células da mama se conectaram com o vírus da herpes e se transformaram em um câncer de mama super agressivo. Isso levou os pesquisadores a concluir que esse vírus pode aumentar a velocidade de crescimento de cânceres malignos de mama. Já o HPV é um vírus muito comum, mas em grande parte dos casos ele desaparece sozinho. Em um pequeno número de casos em que a infecção persiste, especialmente quando é causada por um tipo de HPV com potencial cancerígeno, pode acontecer o desenvolvimento de lesões que, se não forem tratadas e identificadas, pode evoluir para câncer. Isso acontece principalmente no colo do útero, mas também em outras partes do corpo, como na vagina, na vulva, no ânus, no pênis e na boca. Resumindo, esses dois vírus podem ser mais perigosos do que a gente imagina. Alguns podem aumentar o risco de câncer, seja transformando células saudáveis em malignas ou causando lesões que vão evoluir para câncer ao longo do tempo. Então é importante estar ciente desses riscos e tomar medidas para prevenir infecções sempre que for possível. Agora vamos para uma área que talvez você nem imagina que pode causar câncer. Trabalhar durante a noite. Acredita ou não, pesquisas mostram que trabalhar no turno da noite pode aumentar o risco de câncer em algumas pessoas, de acordo com diversos estudos importantes. Nesse contexto, um estudo interessante mostrou algo que pode intrigar as pessoas. Os pesquisadores descobriram que 2 genes que têm responsabilidade de controlar o nosso ciclo circadiano, que é o ritmo de 24 horas, que regula quando a gente dorme e quando a gente acorda, também trabalham para suprimir o crescimento de tumores. Aqui entra a questão do ritmo circadiano central do corpo, que é basicamente um relógio mestre interno no nosso corpo, que responde principalmente à luz e à escuridão do ambiente. Agora imagina só, trabalhar à noite interfere nesse ritmo circadiano natural do nosso corpo, bagunçando ele. O corpo não sabe mais se é de dia, se é de noite. E para entender melhor, os pesquisadores eles pegaram camundongos e dividiram esses camundongos em 2 grupos. Um grupo de camundongos foi mantido num ciclo normal de luz, ou seja, 12 horas de luz, como se fosse dia, e 12 horas de escuridão imitando a noite. E outro grupo foi exposto a 8 horas extras de luz a cada 2 ou 3 dias. E os resultados foram impressionantes. Os camundongos do segundo grupo, aqueles que foram expostos a essa iluminação fora do normal, tiveram um crescimento tumoral mais rápido e agressivo quando comparado ao outro grupo que passou só 12 horas embaixo da luz. E isso faz a gente pensar sobre como o nosso corpo responde à luz e à escuridão e como nossos horários de trabalho podem afetar nossa saúde. Claro, trabalhar à noite desafia o nosso ritmo natural do corpo, que vai afetar negativamente a nossa saúde e até aumentar o risco de alguns tipos de câncer. Portanto, é importante considerar os efeitos dos nossos hábitos de trabalho em nossos corpos e tentar encontrar uma maneira de manter um equilíbrio saudável, mesmo quando a gente precisa trabalhar em horários que não são convencionais, como a noite. Agora a gente vai falar sobre algo que pode não ser a notícia mais animadora para os amantes de Netflix, de ficar só olhando TV e os adoradores do sofá. Em um estudo realizado em 2014 pela Universidade de Regensburg, na Alemanha, e publicado no Jornal Internacional de Câncer, foram investigadas as relações
entre o tempo que a gente passa sentado, ou seja, aquele tempo que a gente está simplesmente sem fazer nada, muitas vezes em frente da televisão, e o risco de câncer. E os resultados foram surpreendentes. Os pesquisadores, eles compararam dois grupos, um de sedentários e outro que praticava uma caminhada de pelo menos 30 minutos todos os dias. E adivinha o que eles descobriram nos estudos? Os participantes mais sedentários, eles tinham um risco maior de desenvolver câncer de colo, endométrio e de pulmão. E aqui está um dado que chama a atenção. O risco de câncer aumenta a cada acréscimo de 2 horas que a gente passa sentado. Isso mesmo. Quanto mais tempo a gente fica inativo, maiores são as chances de desenvolvimento de câncer. De acordo com a Sociedade Americana de Câncer, a recomendação para adultos, pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade mais vigorosa por semana. Mas atenção, isso não inclui as atividades diárias, como varrer a casa, tirar o pó, subir, caminhar dentro do escritório ou limpeza da casa. São as atividades, isso não conta para os pesquisadores. O que precisa são exercícios específicos que vão aumentar o ritmo cardíaco e fazer você suar um pouco. Então também não adianta aquela caminhada despretensiosa que está passeando lá, olhando para os lados. Tem que ser uma caminhada vigorosa para ter o efeito benéfico. E para as crianças, a orientação é que pratiquem pelo menos 60 minutos de atividade moderada ou mais vigorosa, com uma atividade mais intensa, em pelo menos 3 dias por semana. Em resumo, o sedentarismo, o hábito de ficar muito tempo sentado sem se mexer, está associado ao maior risco de câncer, principalmente de colo, endométrio e pulmão. Então, bora levantar do sofá, fazer uma caminhada, praticar algum tipo de atividade física regularmente, que é uma escolha que pode contribuir para preservar a tua saúde a longo prazo. E adotando um estilo de vida ativo, escolhendo alimentos adequados, evitando algumas substâncias químicas nocivas, mantendo hábitos saudáveis e procurando um ambiente saudável para te viver, é possível sim reduzir o risco de vários tipos de câncer. Então, ficaram surpresos com algum desses desencadeadores de câncer que eu falei aqui no vídeo? Você já sabia de algum desses? Já escreve aqui embaixo compartilhando na nossa comunidade. O que você achou desse vídeo? Te surpreendeu essas causas de câncer? Aí já aproveita e fala aqui, e me conta aqui nos comentários da onde você está me assistindo. É meu vizinho aqui de Itajaí ou é meu vizinho aqui de estado de Santa Catarina? Escreve aqui nos comentários que eu adoro ler e deixar um olá para ti. E aproveito para te convidar a se inscrever no canal, porque todos os dias eu trago vídeos para você ter uma saúde fantástica indo mais à natureza. Um beijo da Rô, até a próxima dica.